no livro de Jonas. Diga comigo, ai. Livro de Jonas. Amém? Capítulo 1. Quem achou diz amém? Todo mundo achou? Livro de Jonas. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, o capitão do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado ao sono, no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor com um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites ao ventre do grande peixe. Amém? Vocês entenderam a leitura? Esse texto é para que dia? Aqui no Pecado nós falamos isso, para lembrar que a Bíblia não é um livro antigo. Esse texto é para que dia? Para quem? Então quem é Jonas hoje? Né? Agora, deixa eu falar um negócio para você. Quando a gente vai ministrar sobre uma palavra dessa, a gente tem que entender quem somos nós. Jonas, ele é um profeta, isso eu sei, porque Jonas configura entre os profetas menores, não por causa da sua importância, mas por causa do livro. Quando você ouvir algum teólogo falar, existem os profetas maiores e os profetas menores, não é por causa da importância não. Jonas é tão importante quanto Isaías, só que Isaías é o profeta messiânico,
Isaías tem mais de 60 capítulos, amém? Mas nem por isso ele é mais importante que Jonas. O nome Jonas significa pombo. E quando a gente fala de pombo, eu sei que você pensou naquele pombo, o rato de asas, que o pessoal dá pão, né? Mas não é esse pombo. Jonas significa pombo no sentido de presença do Espírito Santo, aquele que leva a presença do Espírito Santo. Amém, Gabriel? E uma das coisas que a gente precisa entender é que a mensagem que o Espírito Santo quer passar para nós hoje, porque Deus só traz para nós aquilo que a gente está prestes a praticar ou praticando. Se eu nunca falei isso com você, eu estou falando hoje. Toda vez que você ouve uma palavra na igreja, principalmente quando é a palavra de exortação, quando é no dia de hoje que é a música do Espírito Santo, se Deus toca no anjo da igreja para pregar uma palavra assim, é porque ou a gente está praticando ou a gente quer praticar. E qual é o assunto que o texto trata hoje? O texto trata de um assunto chamado fuga da presença de Deus. Amém? Qual é o assunto do texto? Fuga da presença de Deus. Então, ou nós estamos praticando isso, ou nós estamos querendo praticar, porque senão Deus não ia falar. Amém ou não amém? Ou está no nosso coração fazendo, ou nós já estamos fazendo, nos afastando de Deus. Amém? Nos afastando da presença do Senhor. E uma das coisas que eu tenho que entender é que Deus, nos dias de hoje, Deus, Ele não mudou. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo, Wesley, ontem, hoje e eternamente. Jesus é o verbo. O verbo é a palavra. E a palavra não mudou, então Deus não mudou. Deus continua avesso ao pecado. Deus continua olhando para o pecado com olho de fogo. Deus continua odiando o pecado. Deus não ama o pecado. Amém? Deus ama o pecador. E uma das coisas que nós temos que entender é que uma das características de Satanás é a rebeldia. O que é rebeldia? É a desobediência desenfreada. Rebeldia, rebelar-se, é se opor a algo. E a rebeldia, ela nunca é algo bom, A rebeldia nunca é algo bom. Por quê? Porque geralmente a rebeldia está associada ao um querer meu em fazer coisas que muitas vezes eu acredito que aqueles que me tutoriam, que me mentoriam, que me instruem, sejam eles pais, mestres, professores, ou sacerdotes, ou chefes no trabalho, estão nos impondo que para nós parece não ser legal. Amém? Então, uma das coisas que eu tenho que entender, trazendo para nós aqui, a rebeldia, a desobediência desenfreada, ela é algo que ela tá implantada, no coração do ser humano. Ela está implantada na gente. Ela está na gente. Se você pegar o bebê se rebela. E o bebê não sabe nada. O bebê não tem consciência do certo e do errado. Tem, mas ele se rebela. Provo para você. Quantas vezes a mãe, ela se depara com o bebê de manhã, está chorando e não quer ficar no berço, não quer, ela coloca ele no lugar, ele não quer ficar, ele quer ficar no colo, ele chora, ele está o quê? Se rebelando. Por quê? Porque ele não quer ficar no berço, ele não quer ficar naquela cadeirinha lá que no andador, ele quer ficar no colo. E ele chora, ele descobre que o choro dele consegue atormentar o pai e a mãe para ele ir para onde ele quer. Então ele entende que se ele chorar, ele consegue o que ele quer. E quanto mais alto ele chorar, mais rápido ele consegue. Porque nada atormenta mais do que um choro de criança, Fala a verdade. Amém? Eu sei que vocês concordam comigo. Amém ou não amém? Será que sou eu? Ah, não, é uma gracinha. Que gracinha, o quê? Atormenta, gordinho? Quem é que aguenta? A gente tem uma vizinha lá embaixo do apartamento, que o bebê dela acorda religiosamente 3 horas da manhã para chorar. É uma bênção.
sabe? 3 horas da manhã. Esses dias eu acho que ela está dando passe fora para ele, deve estar dando algum calmante. Mas 3 da manhã, o abençoadinho que dá vontade de furar o teto e pegar ele pelo pescocinho, é brincadeira. Mas que atormenta. Amém? Então, a rebeldia está implícita em nós. Eu amo bebês, gente. Tive um bebezinho lindo, amo bebês. Mas que o show incomoda. E a rebeldia está implícita em nós. Ela é intrínseca da nossa alma. Por quê? Porque nós herdamos de Adão. Adão, através de Eva, se rebelou. Amém? E o que eu quero que você entenda é o seguinte: a rebeldia, ela tem um toque do diabo. Amém? Toda rebeldia, dentro e fora da igreja, tem um toque do diabo. Mas tem uma coisa que eu tenho que entender: para nós que somos servos de Deus, nós temos que entender que nós temos que buscar e andar na obediência. E que obediência é essa? Obedecer essa palavra. Amém? Nós, Gabriel, nosso livro de regra de fé e prática é a Bíblia. Amém? Foi ontem, eu fui na empresa de um irmão, numa oficina, e eu fui lá para trocar uma maçaneta no meu carro, e tinha um rapaz lá que ele está se libertando das drogas. Ele já conhece a palavra e tal, já. E ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim: apóstolo, eu estou querendo me batizar de novo. Eu falei: de novo você não é batizado? Ele falou: não, na renascer eu batizei de novo. Eu falei: não, mas calma, tem algo errado. Eu falei: mas por que? Não pode? Eu falei: claro que não, é um só batismo. Nenhum bebê nasce 2, 3 vezes, ninguém morre 2, 3, 4 vezes. O batismo simboliza a morte e o nascimento. Amém? Então você não pode. Aí mostrei para ele lá em Efésios 4, se eu não me engano, 4, 5, onde fala que é um só Deus, um só Senhor e um só batismo. É um só batismo, mas não aquele batismo lá do jogar a aguinha na testa, de um bebê que não sabe o que está fazendo. É o batismo com consciência, onde você é energia, é imerso na água, jogado lá. O sacerdote te pega e te batiza. Você declara que é Cristo, que quer batizar, e ele te batiza. Aí você morre a velha criatura e nasce a nova. Amém? Esse batismo. Amém? Então, o que eu quero dizer é que ele não sabia. Eu mostrei para ele na Bíblia. E a Bíblia encerra tudo. Amém? O que está na Bíblia a gente tem que praticar. Amém? Então, no texto hoje aqui, nós estamos diante de um espelho. Deus está falando para mim e para você. E Deus está falando para mim e para você que nós somos desobedientes. Nós somos o quê? Desobedientes. É isso que Deus está falando para mim. Nós somos ou não somos? Somos ou não somos? Somos rebeldes sem causa. Amém? Somos desobedientes. E quando nós olhamos para esse cara, para esse profeta, nosso irmão na fé, o texto nos diz que no início veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ele é filho de Amitai. Agora olha que interessante, sabe o que significa o nome do pai dele? Leal e verdadeiro. Enquanto ele significa pombo, o pai dele, Amitai, significa leal e verdadeiro. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado, sua podridão subiu até mim. Aí você vai falar assim, parei no versículo 2. Você vai falar assim: apóstolo, mas Deus mandou o cara ir lá em Nínive e pregar lá em Nínive, chegar e falar para os caras lá: vocês são tudo pecador, entendeu? Imagina, eu já atravessei a Cracolândia de ponta a ponta, andei no meio da Cracolândia. É de dar terror. É de dar terror. Eu fui atrás de uma alma desviada lá que voltou para as drogas, eu fui atrás, amém? E imagina você, imagina você chegar num lugar que só tem gente pecando, só tem gente fazendo. Imagina você chegar, alguém que você já ouviu falar de Indianópolis, lá em São Paulo? Indianópolis as pessoas ficam nuas. Augusta, em Indianópolis, lá fica nua,
pessoas ficam nuas na Indianópolis. Já ouviu? Já passou na Indianópolis? As pessoas ficam nuas. Mulheres e travestis, nus, fazendo lá, vendendo o seu corpo, escravo do diabo. Imagina você chegar num lugar que tem gente se prostituindo, se drogando, praticando violência, e você vai falar para eles que eles estão errados, que eles serão destruídos, porque é isso que Deus falou, mandou Jonas falar. O pecado de vocês chegou na medida, eu vou acabar com vocês. E quem foi o encarregado de dar as boas novas? Jonas, o pombo. Tem tudo a ver, né? Pombo, correio. Amém? Só que a pergunta que eu faço para você, Wesley, e para a igreja, o Jonas conhecia Nínive? Conhecia. Jonas conhecia a história de Nínive? Conhecia. E aí eu vou falar para você na historicidade de Nínive, o que Nínive fazia com o profeta. Nínive tinha o hábito de enfeitar suas ruas, colocar postes ao largo de avenidas e enfiar a cabeça de profetas. Amém? Amém? Então, eu não sei por que na antiguidade o povo amava tirar a cabeça do profeta. Parecia que era, sabe? Tudo na cabeça do profeta, tira a cabeça do profeta, porque era tudo, né? Hoje também. O povo quer a cabeça do profeta. E o Jonas, sabendo que Nínive praticava isso, Jonas faz o quê? Deus fala para Jonas, vai para a direita. Jonas faz o quê? Vai para a esquerda. Olha aqui, olha o texto, depois que ele fala, Deus manda ele em Nínive, Jonas se preparou. Eu estou traduzindo, amém? Traduzindo para o português, claro. Jonas se preparou, se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, eu tive lá em Jope, tem uma baleia de pedra lá, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, preste atenção, Deus mandou Jonas, deu uma missão para Jonas. Deus deu uma missão. Era fácil? Não. A pergunta que eu faço, a gente costuma chamar Jonas de covarde, medroso, mas você iria? Eu não iria. Eu não iria. De primeira não. Então a gente tem que ser sincero. Deus mandou você pregar no lugar. O que faz? Arranca a cabeça do profeta, desmembra o profeta. Não, é tranquilo. Vou não. O povo não quer pregar hoje na igreja contra o pecado, coisas de sabendo que ninguém vai matar, ele não vai esquartejar. Imagina no caso de uma cidade dessa aqui, cidade terrível, né? Então Jonas pegou e falou, saída pela esquerda, né? Vou para longe. Então, quando eu vou traduzir isso aqui, eu tenho que entender o seguinte, a gente vai lá para aquela questão do discipulado. Eu tenho que entender se eu sou seguidor ou discípulo. O seguidor só segue enquanto lhe é bom. O seguidor só segue enquanto não lhe tem cobranças. O seguidor só segue enquanto está favorável para ele. Se o seguidor sentir que serão lhe colocadas responsabilidades nas costas, ele diferente do discípulo. Amém? O discípulo é aquele que está lá enquadrado em Filipenses 4. Ele passa necessidade, ele passa abundância, ele está doente, ele está com saúde, ele tem amigos, ele não tem amigos, mas ele está com o Senhor, ele é instruído a tudo. Amém? A alegria do discípulo não é nas circunstâncias, não é no que ele está vivendo, porque toda circunstância vai passar. Amém? Toda circunstância vai passar, seja ela boa ou ruim. E o seguidor, o discípulo não se apega a isso, o seguidor sim. O seguidor, eu estava sendo abençoado. O que aconteceu? Eu não estou sendo mais, vou para outra igreja, vou para outro lugar. Claro que muitas vezes não é esse o motivo. Amém? Não estou generalizando. Eu estou falando nessa pregação específica, nessa ministração. Amém? Vocês já viram? Assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu aprendi quando eu me converti que era bom para mim criar raízes na igreja onde eu estava, ser abençoado com a palavra daquela igreja,
ser mentoreado, ser cuidado. Por quê? Porque é perigoso eu ficar indo de lugar em lugar, porque eu posso ser alimentado com uma comida ruim, eu posso ser instruído com a palavra que não é a palavra de Deus, amém? E essa é a diferença do discípulo. O discípulo sabe disso. O discípulo, ele quer ficar onde ele tem a palavra, onde ele tem o alimento sólido, onde Deus usa a palavra para edificar, amém ou amém? Amém ou amém? Então Jonas está indo para outra direção. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu quero perguntar para você: quantas vezes eu e você, Deus foi claro, falou o que ele queria, ele praticamente desenhou na lousa, na verdade, trazendo para os dias de hoje, ele te mostrou em 3D, em holograma, o que ele queria de você, mas você fez assim, para cá. Quantas vezes? Amém ou amém? A gente é assim ou não é? E aí, qual que é o ponto, missionário Simeira? Quando a gente faz isso, e o detalhe é algo muito interessante aqui, que toda vez que a gente se rebela contra a vontade de Deus, a gente tende a fugir da presença dele. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Todo mundo aqui tem um grau de maturidade espiritual, amém? Os mais novinhos aqui é a Miss Debs e o Gabriel, mas eles aprenderam isso lá na escola. Lá na Adventista eu tenho certeza que tem educação sexual. Deus me deu o dom do discernimento. Eu era obreiro, eu já tinha sido um. E tinha um obreiro que ele fazia a obra junto comigo. A gente entrava em cada uma, a gente ia atrás de traficante, a gente ia atrás de macumbeiro, e não era brincadeira. E ele era meu colega, meu companheiro de fé, meu irmão, camarada. E ele, às vezes, chegava perto de mim. Tinha dia que ele estava muito alegre, estava muito expansivo, mas tinha dia que ele chegava perto de mim que ele estava azedo feito um ferro, insuportável, e eu sabia o porquê. Até que um dia ele mandou uma carta para uma rádio. Tinha uma rádio, na época, uma rádio pirata, que transmitia programa evangélico. Ele mandou uma carta para essa rádio. Eu ouvi essa rádio, que eu não sabia na época que rádio pirata era pecado. Eu ouvi essa rádio. E ele mandou uma carta escrita assim: caro pastor que faz o programa na rádio, eu não quero me identificar, mas eu moro aqui em São Paulo, eu moro na Zona Sul, e eu moro aqui em São Bernardo, e eu tenho passado por um problema. Eu sirvo a Deus em uma igreja, eu sou obreiro, só que eu não tenho esposa, eu sou solteiro. E eu tenho me pegado, eu busco Deus, eu jejuo, eu oro, eu faço a obra, eu evangelizo, mas eu tenho me pegado me dando alto prazer, eu tenho me pegado praticando a masturbação, e eu gostaria de saber se Deus me perdoa, se é pecado, como que eu faço e nessa hora eu sabia quem tinha escrito a carta. E aí, quando foi no outro dia, a gente se encontrou. Aí eu peguei, virei para ele e falei assim: ontem eu ouvi sua carta na rádio. Como você ouviu? Ele falou: como era anônimo? Eu falei: anônimo para os outros, para mim não, sabia que era você. E ele falou: não, de verdade. Aí ele abriu o coração comigo, era ele estava fazendo a obra, mas ele estava praticando isso atrapalhava a vida dele, isso impedia ele de fluir mais. E ele se libertou, casou, depois Deus preparou quando ele parou com isso, Deus preparou uma irmã para ele, casou, tem uma filhinha, Deus abençoou. Mas enquanto ele permaneceu na rebeldia, ele não era abençoado. Amém? Você está entendendo? Então, o fato é que a rebeldia, toda vez que ele praticava isso, ele se afastava de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Por isso que eu bato nessa tecla da santidade. Se eu estiver na prática do pecado, eu não vou poder te abençoar. Eu não posso nem ficar nesse altar, porque eu não vou trazer bênção para a sua vida, porque eu vou estar me afastando de Deus. Amém? Por isso que eu não aceito essa ideia de que as pessoas falam hoje que Deus não se importa, que não, Deus se importa sim. O sacerdote tem que viver a santidade e pregar a santidade. A gente tem que pregar, a gente tem que falar: mas não vai, a sua igreja assim não vai encher, que não encha, que fique cheia de pessoas que querem Deus,
que tenha qualidade. Porque na verdade, inchaço não é sinal de saúde, é sinal de doença. Amém? Então eu posso entender que tem muita igreja por aí que ela não está crescendo, ela está inchando. E aí, inchaço é doença. Amém ou amém? Amém ou amém? Onde eu parei? No 4. Ele entrou no navio, né? Comprou a passagem. Então aqui eu quero entender o seguinte, eu quero parar um pouquinho, eu quero que você entenda o seguinte: Jonas está na rebeldia, Jonas está fugindo da presença do Senhor, porque a rebeldia traz isso, e agora Jonas, ele entrou no navio, ele pagou para alguém para entrar na vida dessa pessoa. Eu quero trazer esse navio, é a minha sua vida. Quantas vezes a gente, servo de Deus, a gente dá convite para pessoas rebeldes entrarem na nossa vida? Porque veja bem, o problema era do capitão do navio? O problema era dos marinheiros? Não, o problema era de quem? Mas ele envolveu outras pessoas nesse negócio. Então a rebeldia me faz envolver outras pessoas. Às vezes a gente vai falar assim, mas eu vou fazer assim, só eu vou sofrer o dano. É mentira, é engano. Quando nós somos um corpo, quando eu erro, quando eu me rebelo, quando eu erro contra Deus, quando eu contrario a vontade de Deus, Wesley, eu vou levar muita gente junto comigo. Amém ou amém? Você sabia que até um crente que está no banco, que não é do altar, quando ele faz algo que contraria Deus, que ofende a santidade de Deus, ele prejudica a igreja. Te dar um exemplo. Alguém aqui já bateu o dedinho? Dedinho insignificante. Já sim que eu sei, todo mundo bate o dedinho. Parece que o dedinho é ama aqui, né? Pá! Ele é atraído por quina. Amém ou amém? Eu bati o meu tanto que eu parei de usar a xícara, só os tênis. Quando você bate o dedinho, dói pouco? Dói até a alma. E é o dedinho, meu querido. É o dedinho. Amém? É o dedinho. Insignificante dedinho. Mas quando você bate esse bendito dedinho numa quina, dói até a sua alma. Dói tudo. É verdade ou não é, Vormir? Por quê? Porque o dedinho faz parte do corpo. Amém? Então, toda rebeldia na casa do Senhor, ela reverbera, ela reflete, ela machuca todo mundo. Amém? Então vamos lá. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha, vindo as consequências. Amém? Entram pessoas na sua vida que trazem consequências ruins. Amém? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Ou seja, Jonas, um rebelde, entrou no barco, entrou na vida das pessoas, alguém que estava se ausentando de Deus, fugindo de Deus, e trouxe prejuízo para as pessoas. Amém? Tem vezes na nossa vida que a gente traz pessoas para a nossa vida e nós temos atitudes que nos trazem prejuízos. Amém? Então, às vezes, você, eu vou deixar de uma forma mais clara para você. Amém? Eu não vou pegar, não, senão eu vou quebrar. Às vezes Deus envia o anjo está com a bandeja com a sua bênção. E por causa de uma rebeldia sua, Deus fala, anjo, volta para cima. E você volta para o final da fila. Amém? Às vezes Deus fala, você falou hoje, Deus falou muito isso comigo. Eu tenho que colocar isso aqui nessa pregação. Deus falou comigo assim, hoje pela manhã. Eu fui no médico hoje, né? Vocês não sabem disso a meu respeito, mas eu nasci geneticamente com a propensa a produzir LDL, colesterol ruim. Então o meu corpo produz colesterol ruim sozinho. Eu não preciso nem comer, ele produz sozinho. E a doutora confirmou lá, né? Então, nessa daí, eu estava lá esperando e Deus falou comigo. E uma das coisas que Deus falou comigo, Wesley, Deus falou comigo, Gabriel, que existem pessoas dentro da igreja que elas fazem tudo certinho até um certo ponto, mas Deus traz um novo pedido. Deus dá uma ordem, né? Deus fala para fazer algo que é para selar tudo aquilo que essa pessoa tem feito. E essa pessoa muitas vezes ela quer explicação, só que o que Deus manda, você não precisa ter explicação. Na verdade, quando você obedece a Deus sem explicação, você é mais abençoado. Amém? Deus precisa explicar?
Deus precisa te explicar? Não, gente, não. Ele é Deus, Deus é Deus. Se ele precisar explicar, então ele é menor. Não, ele vai te falar, faz o que eu estou mandando. Você tem que fazer isso, chama fé. Como que é o nome disso? Fé. Amém? Então, Deus falava comigo, meu servo, tem pessoas que têm uma trajetória, que vem me obedecendo, faz o que eu mando e tal, mas aí eu decido trazer um teste para essa pessoa. Eu vou selar todas as bênçãos dela. Eu uso a boca dos meus profetas para dar uma ordem para ela, para fazer algo, mas ela, no seu intelectualismo, ou muitas vezes numa fagulha de rebeldia, ela não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer, aí arruma mil desculpas e tal, mas aquilo que Deus está pedindo é para selar tudo aquilo que Ele está para te entregar, e aí você perde. Não, não é que você perde, que você não vai receber, mas você atrasa, porque você perdeu o selo. Você está entendendo? Você perdeu o selo daquilo que Deus está te testando. Às vezes, na maioria das vezes, o que Deus está te pedindo é um teste. Ele está testando você. Ele está testando a sua maturidade espiritual. É porque o que Ele vai te entregar, diante de tudo que você já fez, é muito grande. Então Ele tem que selar. O selo é necessário. Vocês estão me entendendo? Amém? Então vamos lá. Aliviaram o peso dela, para o aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Olha para você ver que interessante. Ele está causando problemas para os outros, né? E Jonas sou eu e você. Ele desce ao porão, deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu tenho tempo para isso. Eu quero que você aprenda isso em nome de Jesus. Toda vez que você vê na Bíblia, descida não é bom. Amém? Porão é bom? Vale é bom? Não, gente, vale não é bom. Amém? Então toda vez que você vê na Bíblia falar que um personagem está descendo, descer significa pecado, significa errar o alvo, significa desobedecer, significa, a Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que é para baixo. Amém? Então, qual é o caminho de quem serve a Deus? É sempre para frente, para cima, para lá. Amém? Não para cá, não é para trás. Deus nunca vai te mandar voltar. Amém? Então, Jonas entrou no navio e desceu para o porão, foi lá para o porão, se escondeu. E o engraçado, o cara está sendo rebelde, o cara é culpado, ele é culpado, ele se afastou da presença de Deus e ele está dormindo. E aí você vai perguntar, apóstolo, como é possível isso? Esse dormir aqui na Bíblia pode se traduzir por falta da presença do Espírito Santo. É o sono da indolência. É aquele dormir onde você já não sente mais nada. Não sei se você já teve isso, eu já passei por um estado assim, onde você parece que você não existe, parece que você é um robô, você não sente mais a presença de Deus. Jonas está dormindo. Então esse dormir se traduz por ausência da presença de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém ou amém? Chegou-se a ele o capitão do navio e disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Aqui está Deus com D minúsculo, mas nosso Deus tem D maiúsculo. Talvez assim seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O capitão virou para ele e falou: vem cá, que você está dormindo aí? Está todo mundo lá em cima, quebrando o pau lá com a tempestade, lutando para não afundar, e você está aí dormindo profundamente, está no sono aí dos justos. O capitão ficou irado. O capitão vira para ele e fala: invoca seu Deus aí. Amém? E diziam uns aos outros, os marinheiros diziam aos outros: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha aqui, olha Deus revelando o bodinho. Deixa eu falar um negócio para você, olha para mim. Você acha que Deus não revela quando você está rebelde? Revela. Uma vez eu peguei minha Bíblia, fechei, coloquei no canto e falei: eu não vou mais pregar o Evangelho. Eu estava no início, não vou mais pregar o Evangelho, não quero saber disso, o povo tem que ir tudo para o inferno, quero saber, o povo não quer saber de Deus, eu me cheio de justiça própria, não quero saber. Falei: não sou mais pregador, não quero mais o plano de Deus para mim, não quero mais
bravo. Eu ainda não era tratado como eu sou hoje. E um belo dia, numa terça-feira, tinha um culto numa igreja chamada Vida Eterna, e a mulher, o pastor não, mas a mulher dele era muito usada. E ela era usada, e ela era desagradável, porque ela chegava e falava na lata, ela dava na emenda. E eu estou lá sentado, estava de calça jeans, camiseta, estava paisando, bem tranquilo. Estou sentado na cadeira, passou os louvores, aí veio a hora das salvações e tal, chegou a hora da palavra, quem ia pregar? Ela pega o microfone para pregar, eu estou lá, não sou mais sacerdote, não sou mais profeta, eu não quero mais saber, eu estava rebelde. E aí, eu lá, a decisão estava no meu coração, já tinha comunicado no povo de perto, não me chame para pregar, não quero mais saber disso, eu vou para o mundo, não pecar, mas eu vou ganhar minha vida. E aí eu estou lá, aí ela pega o microfone para pregar, abre a palavra, começa a pregar, aí ela para, olha para mim. A igreja lá, a disposição dessa daqui, eu estava sentado assim, igual o Gabriel está ali. Ela olha, ela no altar, ela escolhe no ponto assim, olha para mim e fala assim: ei, seu lugar vai na cadeira. Falou para mim: seu lugar vai na cadeira. Você acha que você vai ficar na cadeira? Não adianta você falar que não vai fazer a obra de Deus, não, porque Deus quer que você faça, ainda quer tem que te matar para você fazer, ele vai te matar para você fazer. Eu falei: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Shalom, meu vira. Falei: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, entendeu? Não precisa matar, não, estamos aqui, estamos juntos. Aí saí dali cheio de energia, cheio de vontade de fazer a obra, amém? Então, Deus revela ou não revela? Amém ou amém? Fala para o irmão do seu lado, não tente fugir da presença de Deus. Não tente fugir do que Deus tem para você. Amém? Então vamos lá que a gente está terminando. Então lhe disseram, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Olha que parece uma entrevista de emprego, perguntou tudo para ele. Olha a resposta essa. Ele lhes respondeu: sou hebreu, já é um peso, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Os homens eles não adoravam o nosso Deus, mas sabiam quem era o nosso Deus, e sabiam, que Jonas estava fugindo da presença dele. Amém? Porque lhe havia declarado, versículo 11: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, não queriam jogar o profeta no mar, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Logo que lançou o rebeldezinho, o bodinho no mar, acabou o problema para quem estava levando ele. Versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Deus verdadeiro, e fizeram votos. Amém? Deixa eu falar um negócio para você aqui. Amém? Nós vamos terminar. Olha que interessante. Todas as vezes que alguém prega sobre Jonas, todo mundo fala, e eu falei com razão, do prejuízo que ele trouxe para esse povo, os marinheiros. Mas esses marinheiros, eu vou contextualizar, eu vou conjecturar aqui, eu vou entrar no texto. Deus tem o controle de tudo. Deus sabia que Jonas ia fugir? Deus sabia, né?
Jonas ia fugir, antes de Jonas existir. Deus sabia que Jonas ia para esse navio? Olha que interessante. O versículo 16, ele é muito profundo. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, passaram a temer ao Deus verdadeiro, por causa do testemunho de Jonas. E ofereceram sacrifícios a ele, não aos deuses deles, ofereceram ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E cumpriram seus votos. Eles tinham votos que eles tinham feito nessa de fazer para eles faziam para todos os deuses. Eles fizeram votos ao nosso Deus. E está falando que eles fizeram votos, eles praticaram. Esse voto é praticou, entregou, cumpriram. Então, por que Deus permitiu que Jonas fosse até o navio deles? Porque eles estavam devendo a ele. Amém? Então, nada que Deus faz é por acaso. Amém? Então a gente tem que entender isso aí. Agora olha o versículo 17. Deparou o Senhor, ou na verdade, né, ele preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no vento, na barriga do grande peixe. E aqui a gente pode pegar, né, lá em Job tem uma baleia de pedra. Pode ser, Gabriel, uma baleia. A Bíblia não fala uma baleia em nenhuma tradução, ela fala que é um grande peixe. Nem no hebraico, no original, ela fala um grande peixe. A gente pode conjecturar que é uma baleia. A minha baleia engoliu Jonas. Jonas ficou lá dentro da baleia 3 dias no fundo do mar. E isso faz menção, se você pegar essa passagem de Jonas, isso faz menção aos 3 dias que Jesus ficou no sepulcro. Jonas é outro antitipo de Cristo, ele é um protótipo de Cristo. Então, é tanto que assim, os evangelhos falam, assim como o próprio Jesus fala, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem tem que ficar 3 dias no sepulcro. Né? Então, Jonas agora aqui está tipificando Cristo no sepulcro. Amém? E aí nós prosseguindo, Jonas vai orar. Eu quero ler a oração de Jonas para você. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Olha, falando de voto de novo. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha que interessante isso. Falou, pois, ao Senhor ao peixe. Eu tenho vergonha disso. Eu vou terminar. Faltam 2 minutos para mim. Eu tenho vergonha quando eu leio esse texto. Eu tenho vergonha quando eu vejo a história de Elias sendo alimentado pelo corvo. Eu tenho vergonha quando eu vejo a jumenta falar com Balaão. Eu tenho vergonha quando eu vejo esse texto aqui, onde, irmã Elvira, olha que interessante. Deus falou com Jonas. Jonas é o quê? Ser humano, dotado de entendimento, de um intelecto. Deus falou com Jonas. Jonas, com todas essas capacidades cognitivas, ele obedeceu a Deus? Não. Agora olha que interessante, e causou todo o problema que ele causou. Olha que interessante, depois que Jonas orou na barriga do grande peixe, você tem que levar em consideração, às vezes você lê a Bíblia, você não leva essas coisas em consideração. Jonas passou 3 dias sem comer e sem beber. Ele estava dentro da barriga do grande peixe, no fundo do mar, lá no fundo. Amém? 3 dias, estava em jejum. Ele ficou espiritual. Aí ele faz essa oração no ventre do peixe. E ele, na oração, ele pede perdão.
ele fala, ele reconhece que ele foi idólatra, ele idolatrou a si mesmo, sua própria vida, e é o que o discípulo não deve fazer. Nada que você tem te pertence, nada que eu tenho meu, isso não é nosso, nada, celular, carro, dinheiro no banco, nada é nosso. A vida, nossa vida não é nossa, é dele, já que você decidiu nessa cruz, sua vida não é mais sua, você não vai ser dono. E Jonas agiu como quem era dono de si mesmo, amém? Agora olha que interessante, mas como Deus é misericordioso, depois que Jonas faz a oração, versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Agora a pergunta que eu te faço, onde o peixe vomitou Jonas? Mas em que lugar? Em Nínive, gente. O peixe deu carona para Jonas até Nínive, levou Jonas, durante todo esse trajeto que o Jonas estava na barriga do peixe, o peixe já tinha sido ordenado por Deus, o peixe engole ele e leva ele lá para onde ele tem que trabalhar, fazer ele à vontade. O peixe levou Jonas para Nínive. Jonas chegou em Nínive, pregou durante 3 dias, ele prega em Nínive, e ali ele falou, vocês vão morrer. O rei fica sabendo, o rei fala para ele, tem um cara doido aí pregando na rua, que todo mundo vai morrer, que Deus está irado com a gente. Aí o rei falou assim, vamos cortar a cabeça dele? Não, vamos cortar a cabeça não. O rei falou, vamos cortar a cabeça dele. É o seguinte, qual é o critério para Deus nos poupar? Todo mundo vai ter que jejuar. O rei falou, todo mundo vai ficar em jejum, até os animais, vai vestir pano de saco, vai ficar de jejum, nós não vamos comer e nem beber, para ver se Deus tem misericórdia. E ninguém comeu nem bebeu, e Deus teve misericórdia, porque Deus ele ouve o coração quebrantado, amém? E ali, Deus tirou a sentença de morte de Nínive. Jonas, enquanto isso, estava de cima de uma montanha olhando, ele ficou de longe. Deus fez crescer uma arvoreira e cobrir a careca dele, ele olhando para ver se Nínive ia ser destruída. Um bicho veio e roeu o pé da arvoreira, ela morreu. Jonas ficou muito chateado, e aí ele falou para Deus, por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e não ia destruir o povo. Eu não queria vir pregar, porque eu sabia que eu ia se cumprir, o Senhor não ia acabar com eles. Aí Deus vai falar para Jonas, você ficou com dó da arvoreira que você não plantou, não cultivou, eu fiz nascer, e agora você acha que eu não vou ter dó de centenas, de milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, que não sabem discernir da mão direita e da esquerda, que não tem consciência do que é certo e errado? E ali, Deus, ele vai, ele mostra a misericórdia dele, amém? Mas eu preparei aqui, você sabe que Jonas somos nós, 7 pontos, eu preguei em cima de 7 pontos, amém? Diga para o irmão do seu lado, não seja rebelde, obedeça a voz de Deus. Olha que interessante, primeiro ponto, foi para outro lado, ele errou. Segundo ponto, envolveu terceiros, envolveu os outros no seu pecado, na sua rebeldia, na sua ignorância, na sua afronta a Deus. Terceiro ponto, prejudicou os outros, eles tiveram que jogar as coisas do navio, as cargas, teve prejuízo. Quarto ponto, se omitiu, foi para o porão dormir profundamente, enquanto o negócio estava feio lá em cima, enquanto as pessoas estavam quase morrendo. Quinto ponto, foi descoberto, o capitão do navio chegou lá e encontrou ele, estava lá, escondido, no porão. Sexto ponto, assumiu a culpa, ele assumiu, quando questionaram, ele falou, não sou eu, sou hebreu, sirvo ao Deus dos céus, e eu que estou errado. E o último ponto, esse é tremendo, obedeceu e viu o agir de Deus. O sétimo ponto, depois de tudo, ele obedeceu e viu o agir de Deus, amém? Escola de pés. Como que eu termino essa palavra? Obedeça e veja o agir de Deus, amém? Deixa eu falar um negócio para você, minha vida é pautada na obediência. Eu não faço nada que o Espírito Santo não mande, porque eu já paguei preço. Então, se Deus está falando para você, obedeça, seja fiel à voz de Deus.